Queridíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs internautas que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube Paróquia Santa Rita Batatais, pelo Facebook Neuci Souza, pela página do programa Encontro com Deus e pela web rádio Ativa Comunicações. Hoje nós encerramos as parábolas do reino, né? Jesus, no Evangelho de Mateus, Mateus traz 7 parábolas que são conhecidíssimas como parábolas do reino. E vocês devem se lembrar que há 2 domingos atrás nós falamos a primeira parábola, que é a parábola do semeador. Domingo passado nós falamos mais 3 parábolas. Nós havíamos falado a parábola do joio e do trigo, a parábola do fermento na massa e a parábola do grão de mostarda. E hoje, então, Jesus acrescenta mais outras 3 parábolas, né? A do tesouro escondido, a da pérola e a da rede. Então, como uma catequese, eu tenho certeza, acompanhando as santas missas aqui da Paróquia Santa Rita, você, se algum dia alguém perguntar quais são as 7 parábolas do reino, você vai falar de cor e salteado essas 7, porque é muito fácil e elas são também muito importantes para nos fazer entender a dinâmica do reino de Deus. E esse evangelho nos convida a usar os métodos de Deus, que não tem pressa nenhuma em condenar, em destruir, mas dá ao homem tempo, dá ao homem oportunidade para amadurecer. Respeito à condição do que cada um vai fazendo o entendimento e a compreensão do que seja o reino de Deus. Olhando para as 2 primeiras parábolas, podemos dizer que eles fizeram aos olhos humanos um grande investimento. Vender tudo o que tem para arriscar-se a ter um rendimento muito maior. Prestem atenção. Às vezes a pessoa tem lá um carro, tem uma casa, tem uma vidinha mais ou menos controlada, está satisfeitíssima. Mas aí, de repente, se ela vender isso e comprar o tesouro, aquele tesouro que ela comprou vai lhe render tanto, muito mais casas, carros, muito mais coisas. Então, essa comparação, porque a palavra parábola nos leva a isso, a comparar, Jesus está dizendo que às vezes nós não temos coragem de arriscar por conta do reino de Deus. Nós vivemos aquela vidinha medíocre, às vezes, e acha que já está bom, não precisa fazer mais nada. Nós não temos coragem de ousar. Nós não temos coragem, como dizia o saudoso Papa São João Paulo II, de avançar para as águas mais profundas. Ele vai dizer, eu vou morrer afogado. Não, aprende a nadar que você pode avançar. E às vezes até é o avançar que vai te levar a aprender a nadar. Mas no caso do reino de Deus, nós poderíamos dizer que essa palavra não pega muito bem. Investimento. Né? Porque o investimento geralmente traduz um certo sentimento de ganância, de interesse, né? Mas a simples certeza de que nada pode haver mais precioso do que a glória do céu. Nada do que nós passamos aqui na terra. Você pode ganhar na lote sozinho, você pode ter a mulher mais bonita, você pode ter o emprego mais desejado, você pode ter o carro o importado mais caro. Nada disso pode querer se comparar à glória do céu. E se na parábola se mostra a esperteza nos negócios, decidir rapidamente antes que outro faça. Porque se eu demorar, outro vai lá e encontra o tesouro. Se eu demorar, outro vai lá e compra a pérola. Então eu tenho que comprar rapidinho antes que outro a compre. Então veja bem, esta esperteza nos negócios, esse decidir rapidamente. Eu lembro que o Padre Neuci falava ontem, né? A gente não pode ficar esperando, ele até lembrava Santo Expedito. A gente não pode ficar esperando, né? Esperando, postergando, tem que ser hoje. Então, essa esperteza que de repente nós temos para comprar as coisas, para fazer negócios, nós não aplicamos essa esperteza para as coisas do reino de Deus. O discípulo, quando se defronta com o reino e descobre o seu valor infinito, vende tudo no sentido assim, não em troca de dinheiro, abandona tudo. O discípulo, às vezes,
abandona o dinheiro, abandona os bens materiais, abandona, às vezes, uma carreira promissora para se dedicar ao reino de Deus. Essa é a dinâmica do reino que Jesus está falando. Como saber se um tesouro é verdadeiro? É só fazer como Salomão, pedindo sabedoria de Deus, não sabedoria do mundo. Muitos são os ingênuos que, por ambição de lucro fácil, acabam caindo facilmente no conto do bilhete premiado, aplicado por malandros bem treinados. E aí nós perguntamos, como é que pode uma pessoa ainda cair no conto do bilhete premiado? Não sei, os mais jovens talvez não conheçam isso, né, padre, né? O conto do bilhete premiado é aquela pessoa que chega para os incautos e fala assim, olha, eu estou com um bilhete que ele está premiado, mas eu estou com pressa, eu tenho que viajar, minha mãe está morrendo, eu tenho que enterrar, inventa uma desculpa. Você não quer comprar, você não precisa nem pagar o valor, né? Paga metade, paga qualquer coisa aí. Se o bilhete vale 10 mil, você paga 1.000. E a pessoa querendo ganhar 10 mil, olha a ganância. Ela paga 1.000, depois ela chega lá e vê que é falso. Então, ou seja, como é que a gente cai num troço desse? Mas aí, em se tratando da nossa vida de fé, como discípulos de Jesus, nós corremos o mesmo risco. Presta atenção no que eu vou falar. Tem muita gente convertida, devota, frequenta as santas missas, está na igreja, confessa, comunga, mas que cai em golpes. Aliás, está cheio de gente vendendo casa à prestação, lá no céu. Está cheio de gente vendendo passagem para o paraíso em suaves parcelas, e pode ser no cartão de débito. Agora, o pior é que tem gente comprando. O pior não é gente vendendo, o pior é que tem gente comprando. E olha, gente, se você ligar a televisão, internet, mas a gente vê tanta besteira, mas tanta besteira. A gente vê tanta gente com essa ganância aqui para buscar tesouro falso, porque isso não é tesouro do reino dos céus. Porque esses caras estão querendo ganhar dinheiro do povo, tapeando, eles vão ser cobrados. Ah, Jesus diz lá no final, vai ranger dente no fogo, porque está usando a boa-fé do povo para ganhar dinheiro, para trapacear. Isso é papel de malandro. Os cristãos, todos os dias, é convencido, pela graça de Deus, pelo seu Espírito Santo, que nós devemos deixar a marca na nossa história. Mas não é uma marca qualquer. Não é se seduzir por esquemas do mundo, mas sim pela realidade do reino, vivendo a humildade, vivendo a simplicidade. O cristão faz a sua caminhada num mundo que exalta. O mundo exalta o orgulho, a autossuficiência, a independência, sou dono da minha vida, não preciso prestar satisfação para ninguém. Mas o reino de Deus é perdão. O reino de Deus é tolerância. O reino de Deus é encontro com os irmãos. O reino de Deus é fraternidade. O reino de Deus é caridade. O Papa Francisco tem insistido bastante na necessidade de que nós nos conscientizemos de que somos os protagonistas do reino de Deus. Ele, Francisco, nos leva a refletir que talvez o tesouro que nós vamos encontrar hoje seja o pobre, seja o doente, seja o idoso, seja o drogado. E que tudo o que devemos abandonar talvez não seja o dinheiro, mas sim abandonar, talvez, isso aqui é a palavra do Papa, devocionismo exagerado, que não leva a nada. Tradicionalismo, onde não se tem misericórdia, onde se prega somente o Deus que é o carrasco, que castiga, que não perdoa. O apego à burocracia. Quantas e quantas de nossas comunidades reza o terço todo dia, mas só reza o terço, não faz nada. Quer dizer, essa reza do terço não está produzindo efeito prático. Tem comunidade que a papelada está tudo certinha, tudo bonitinho, conta. Mas não tem um pingo de misericórdia com os irmãos. Santa Teresa d'Ávila, ela vai nos ensinar, numa obra que quem não leu deveria ler, aproveitar aí o tempo de isolamento social, chama Castelo Interior.
E lá ela vai falando das moradas, né? Para a gente atingir o cume. E na quinta morada, ela vai dizer para as irmãs do Carmelo: como é fácil reconhecer entre vocês, irmãs, quais são as que têm verdadeiro amor por Jesus Cristo e quais são aquelas que não têm. E ela vai dizer assim: se vocês compreendessem isso, buscariam o verdadeiro tesouro. Não teríeis tantas outras preocupações. E ela prossegue: quando eu vejo pessoas muito ocupadas em olhar só para dentro de si, quando eu vejo pessoas mergulhadas interiormente, que nem ousam mexer para não desviar o pensamento, com medo de perder o gosto da devoção, que aí encontram, eu penso que elas compreenderam muito mal o caminho que conduz à união com Deus. Imaginem que a perfeição, se a perfeição consistisse nessa maneira de ser. Não, minhas irmãs. O Senhor quer também as obras. Quer, por exemplo, que se você vê uma irmã doente, você deixa de lado a tua devoção e vai cuidar da tua irmã. Vai dar assistência ao seu sofrimento e faça com que o sofrimento dela seja o vosso sofrimento. E se necessário, você jejua, não para dizer que jejuou, mas jejua para que aquilo que você deixou de comer seja dado para aquele que está passando fome, para aquele que necessita. E tudo isto não tanto, talvez por amor à pessoa que você está dando a coisa ou que você está cuidando, mas porque essa é a vontade de Jesus. Porque essa é a nossa verdadeira união com Ele. Na leitura do livro dos Reis, como nós já até citamos, a questão de Salomão, na sua sabedoria, o Antigo Testamento ele privilegiava o sonho como um lugar de Deus falar conosco. E eu diria que Deus continua ainda falando conosco através dos sonhos. Só que a gente não presta atenção. A gente pensa que é besteira, né? Mas Deus ainda fala muito ainda. E Deus aparece, então, para comunicar com os homens, indicar os seus caminhos. E no sonho Deus interpela Salomão: que posso dar-te eu? E Salomão, consciente da importância da sua tarefa e de suas limitações, ele pede a Deus: eu quero um coração sábio para governar com justiça. E Deus atende a prece de Salomão. E aí ele consegue todas as outras coisas: riqueza, vida longa, a glória do poder de ser o rei de Israel. Hoje, por exemplo, se Deus aparecesse em sonho para você, ou até lhe enviasse um anjo, né, nesse domingo, dia dos avós, São Joaquim Santana, e chegasse para você: não sou o anjo da morte, sou o mensageiro de Deus. Ou então Deus em sonho dissesse para você: escolha, o que você pedir eu lhe darei. Meus irmãos, eu tenho certeza absoluta que muita gente lá no sonho ia pedir assim: Senhor, eu quero marido, eu quero casar, eu preciso casar. Senhor, eu preciso comprar minha casa própria. Senhor, eu gostaria de ter um carro para trabalhar. Senhor, a minha filha está dando muito problema com droga, liberta tal. Quando, na verdade, se a gente olhasse para a situação hoje, qualquer pessoa em sã consciência iria pedir: Senhor, liberta-nos da pandemia. Mas não, aí eu pensei em mim: a pandemia que se dá, não é com os outros, não é comigo. Vocês entenderam quando a gente fala da busca do tesouro? Então, se a gente pudesse pedir alguma coisa para Deus hoje, o verdadeiro tesouro que a humanidade inteira precisa hoje é da cura. Mas talvez naquele momento eu precisasse: não, eu fico tanto de casa, eu não vou pegar isso, então eu pego bens para mim. Aprendemos que o sábio é aquele que vê com olhar crítico os valores que a moda propõe. Né? Dom Henrique, que faleceu na semana passada, ele tinha uma frase que eu escutava muito, ele tinha uma frase muito interessante, que ele dizia assim: eu não sigo a moda, porque seguir a moda é fazer o que os outros querem que você faz. E eu não estou aqui para fazer o que os outros querem que eu faça. Ah, tem que vestir roupa verde. Ah, tem que vestir calça comprida agora. Tem que vestir salto assim, salto... Não, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, e não para fazer a vontade da moda. Então, nós temos que olhar que o sábio, ele sabe discernir o falso do verdadeiro, porque ele tem essa sabedoria interna, sabedoria interior. Não é a sabedoria das ciências, mas é a sabedoria de Deus. Porque quem tem sabedoria de Deus, consequentemente, não despreza a ciência, caminha junto, porque a ciência é de Deus. Foi Deus quem deixou a ciência. Está lá no livro do profeta Isaías. Um dos dons está lá, que é o dom da ciência. E por fim, a carta de Paulo aos Romanos, que transparece o espanto que o apóstolo sente diante do amor de Deus, que nos convida a dar conta do extraordinário.
Um amor que não merece, ninguém merece, mas que Deus com ternura insiste em nos dar. Nós não somos merecedores. Nos tempos atuais, marcados pela indiferença em face a Deus, nós somos convidados a tomar consciência de que Deus nos ama e vem ao nosso encontro, independente do que sejamos. E que resposta nós estamos dando? Fechando com a parábola da rede. Nós estamos nessa rede e queremos ser aqueles que são separados como bons, como seguidores e discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo.